pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline, sejam todos muito bem-vindos ao Interface App. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como que a gente pode fazer a instalação, na verdade como que a gente pode fazer a instalação de qualquer máquina virtual utilizando o QEMU. Vamos lá? Vamos conhecer? Pessoal, um recadinho bem importante, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, chegamos aos 1000 inscritos, pessoal, muito obrigada. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de fazer o compartilhamento e de deixar os seus comentários aqui. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou também você pode me chamar diretamente lá no Instagram. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, me siga no Instagram, TikTok e LinkedIn, vou deixar todas as informações aqui na descrição. Agora sim, vamos começar. Pessoal, é o seguinte, eu tava montando um roteiro aqui pra fazer a gravação. E aí, por algum motivo, deu um problema na VirtualBox e eu fui procurar um outro virtualizador que a gente pudesse utilizar. E aí, eu encontrei esse virtualizador, o QEMU, e ele é open source, tá? E ele tem uma base ali mais da emulação, mas se você utilizar o KVM, ele cria uma máquina virtual para você. Então, eu fiz aqui alguns testes, ainda estou entendendo como que é o funcionamento, então eu vou apresentar aqui para vocês e aí aos poucos a gente vai entendendo juntos, aí conforme eu for evoluindo, eu vou trazendo aqui para vocês também. Bom, basicamente, como eu falei, ele vai ser ali o nosso virtualizador, já que o meu VirtualBox ele deu pau, então a gente vai utilizar esse QEMU e vamos ver como que ele se comporta. Duas coisas, primeiro a gente tem que fazer a instalação, e depois a gente também tem que rodar alguns comandos para que a gente consiga executá-lo aqui dentro do Linux, né? Lembrando que eu estou utilizando um Ubuntu. Após isso, a gente vai fazer a parte de... Eu vou apresentar para vocês como que a gente roda ele, basicamente como ele funciona, e depois a gente vai utilizar ali a parte do disco virtual, porque ele não vai criar, né, esse disco virtual automaticamente, né, quando a gente faz a instalação quando a gente faz a criação de uma máquina virtual pelo VirtualBox, pelo VMware, Hyper-V, enfim, a gente sempre cria as informações primeiro para depois a gente fazer a instalação da nossa máquina virtual. Nesse caso, eu vou apresentar para vocês um passo a passo ali sempre de como que ele funciona e depois eu vou colocar a parte do disco e aí sim a gente vai levantar essa máquina juntos, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu terminal. Pra gente fazer a instalação, só voltando aqui, a gente vai vir em download. Eu vou deixar esse link na descrição, tá, pessoal? Vou ver aqui em Linux, tá? Lembrando que ele tem pra macOS e também tem pra Windows, tá bom? Vou vir aqui em Linux. Eu fiz a instalação, né, pelo apt install QEMU system, tá? Depois que eu fiz a instalação, que tá aqui. Então, eu já fiz a instalação, vou mostrar pra vocês aqui a partir dos comandos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho também. Então, eu fiz aqui a instalação, ele já tá aqui bonitinho. E se a gente vir aqui, esse é o comando basicamente que eu utilizei pra fazer, pra subir essa máquina virtual. Mas, antes disso, eu quero mostrar pra vocês como que ele funciona. Olha, aqui, se você só tirar, ele vai mostrar todas as funcionalidades que ele tem. Então, ele pode criar a parte da imagem, que é do disco, do I/O, a parte de, se não me engano, isso aqui vai ser a parte de root, do próprio questão de storage, se você vai querer ele como modo ARM, se você vai querer só a parte do system mesmo, né, que é do sistema. Tem também do 386, tem aqui o S4, SH4, tem também o X8664, né, que é o que a gente vai utilizar, tem o X10, enfim, ele tem várias possibilidades de você fazer essa instalação. Eu não vou conseguir explicar todas essas opções, porque são muitas questões, mas eu vou explicar aqui basicamente o que a gente vai utilizar. Então, utilizando aqui, ó, o que eu acabei fazendo aqui pra gente ter acesso a essa máquina virtual. Então, eu puxei lá o System, né, eu puxei o X86,
Tem um enable no KVM, que lembra que o KVM é a máquina virtual. Informei aqui esse "-m" é de memória, então informei que vai ser 4 GB. Esse "-smp" é 2, que eu informei que vai ser a quantidade de núcleos, né, para ele subir. Núcleos de processamento, né, para ele subir. No meu caso eu coloquei só 2, mas eu poderia colocar mais. E coloquei o nome aqui de teste, tá? Mas eu poderia ter colocado outro nome. E coloquei aqui para ele subir com boot, e no CD-ROM eu passei a ISO, que eu passei o Debian 12.5. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai abrir para mim a parte da instalação. E aí eu vou fazer uma instalação normal aqui, como eu já havia apresentado para vocês, como fazer uma instalação do Debian. Inclusive, se você não sabe fazer essa instalação, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa fazer. Mas nesse caso, a gente está sem o disco, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar esse disco e passar essas informações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um QEMU IMG, que vai ser pra gente criar o nosso disco. Vou dar um create. Vou informar aqui que o formato desse disco vai ser KCAL2. E eu posso colocar o nome do disco. Eu vou colocar o nome do disco como disco teste ponto KCAL2. E aí eu vou informar o tamanho desse disco. Vamos colocar 20 GB, que vai ser mais ou menos o que ele passaria ali no VirtualBox, tá? Vou dar um Enter aqui. Então, ele criou pra gente esse disco, tá? Então, ele cria aqui, cdão-ls, ele cria esse disco, cdão-ls-l. Ele mostra aqui pra mim, ó, que ele criou esse disco, tá aqui com o tamanho certinho. Bom, após isso que ele criou, a gente vai, por exemplo, verificar como que ficou esse disco. Então, mg aqui, info. Inclusive, se vocês quiserem verificar mais sobre o QEMU image, você pode dar um "-help", e ele vai mostrar aqui pra vocês quais são as opções que você pode utilizar. Assim como você também pode dar um "man" aqui, para ele te mostrar toda a parte do manual, tá? Que é interessante. Mas, voltando lá. Vamos dar um info aqui e informar o nome do disco, que eu esqueci o nome do disco que eu coloquei. Disco. Então, ele aparece aqui pra gente, ó. Então, o nome do disco é esse, disco teste Debian, o formato dele, o tamanho. Ele mostra aqui que é um virtual, tá? Tamanho virtual, formato, tudo bonitinho que ele criou, com a extensão, questão de compactação, beleza. Ele tá aqui criado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos rodar aquele comando. Aqui eu vou colocar teste gravação e boot, né, pra gente dar o boot, e vou colocar aqui HDA e o nome do nosso disco. Disco. Lembrando que tá tudo no mesmo diretório, tá? É só a parte da minha ISO que não tá, por isso que eu passei aqui o caminho, tá? Mas eu poderia ter movido pra lá ou adicionado pra cá, tanto faz, tá? Então, eu informei aqui o caminho e agora a gente vai dar um Enter. E ele vai criar aqui a nossa máquina virtual com base nesse disco virtual que a gente criou. Então, vamos fazer aqui a instalação. Então, eu vou aqui um pouquinho mais rápido, porque eu já fiz um vídeo explicando passo a passo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conferir. Mas, basicamente, né, ele vai escolher aqui a parte do idioma, teclado. E lembrando, pessoal, que essa parte do QEMU, ele é muito mais rápido, tá? Então, é interessante a gente utilizá-lo, entender como ele funciona, mas ele é um pouco mais rápido do que a parte
do próprio virtualizador. Então, ele vai acabar trazendo um pouco mais dessa facilidade em questão de velocidade, tá? Vou chamar aqui de Debian teste QEMU. Não tem domínio. Vou colocar senha aqui para ele. Vou repetir essa senha. Nome do novo usuário vai ser Jaqueline. Vou colocar senha também para esse usuário. Escolher aqui a localidade. Ó, ele vai escolher aqui o disco que a gente formou, né? O disco que a gente formou vai vir um disco de 20 teras, perdão, 20 gigas. E esse disco foi o que a gente apresentou na hora que a gente colocou a informação no comando. Então, só tem apenas esse disco, então vamos adicionar aqui. Vai ser para iniciantes mesmo. Ele vai mostrar aqui, então ele vai deixar um disco para 20 gigas no meu barra, né, e deixar 1 GB para minha swap, que é uma coisa padrão que eles realizam, né, da inicialização da configuração, né, do sistema operacional do ITEP. Vou fazer essas mudanças no disco. Ele vai ficar aqui instalando o sistema básico, então vamos esperar essa instalação. Bom, agora a gente vai fazer a instalação do gerenciador de pacotes. Bom, ele pergunta se a gente quer fazer uma instalação adicional, no momento não. Escolher aqui a localidade e colocar o ftp.br.deb.org. Não existe nenhum proxy no momento, ele vai ler o nosso repositório. Ele vai perguntar aqui pra gente se a gente quer fazer participar, né, da utilização de pacotes. Caso não, vamos deixar ele continuar fazendo as instalações. Nesse caso, eu não quero nada nessa máquina, né? Eu quero que ela venha crua. Então, eu vou tirar todas as opções e vou deixar ela crua. Ele pergunta aqui pra gente sobre o Grub, né? É importante a gente fazer a instalação dele. Vamos fazer a instalação no disco principal, que é o nosso SDA. Beleza, a instalação tá feita. Ele vai aqui reiniciar. Vamos vir aqui, vou dar um kill, vou fechar ele aqui. Bom, pessoal, a gente fechou a máquina, né? Porque ela ia começar a refazer a instalação e não há necessidade. Agora a gente vai abri-la, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai formar aqui a parte do sistema novamente, né? Depois aqui na parte do sistema, depois o KVM, no formato passa todas as informações que a gente passou ali da máquina e iniciar aqui com o HD. Então, vamos lá. Então, ele vai abrir aqui pra mim. Obviamente, se eu remover esse HD, né, então eu acabo eliminando a máquina virtual. Então, ele vai subir ela aqui pra mim. Então, vou acessar com o usuário que eu coloquei. E a senha. Perfeito. Nessa eu vou criar aqui
ele tá com todas as informações, né? Ele vem ali em modo NAT. Depois a gente consegue também fazer algumas alterações, né, pra gente pegar a rede interna. É como se fosse um padrão ali do VirtualBox, né? Eu consigo acessar o root também. Então, vou colocar aqui a senha de root. Eu consigo dar um apt update, por exemplo, né? Então vai buscar todas as informações de rede, apt upgrade, no caso não tem nada, mas vou mostrar aqui pra vocês. Consigo também fazer a instalação de pacotes, vou colocar aqui o NetTools, por exemplo, esse aqui, dar um if config, eu tenho toda a parte da minha rede aqui configurada bonitinho. E eu posso também dar um power off nela aqui e desligá-la para que a gente termine e encerre essa máquina virtual. Legal, né? Pessoal, eu encerro por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de deixar os seus comentários e também de fazer o seu compartilhamento. Lembre-se de me seguir nas redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição para que vocês possam conferir, tá bom? Então é isso, pessoal, um beijo e até o nosso próximo vídeo.